Boa tarde, meus irmãos, a paz do Senhor. Nessa tarde, eu gostaria de abordar um assunto muito importante que envolve a salvação de todos os indivíduos. A Paulo diz em Romanos, no capítulo 10, a partir do versículo 9, desta forma: se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. E também na primeira epístola de João, no capítulo 4, a partir do versículo 15, está escrito assim: todo aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Agora eu queria passar aqui para o Evangelho de São João, no capítulo 12, a partir do versículo 47, ler até o 49. Diz assim: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. E diz aqui: quem me rejeita não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e o que falar. Agora eu queria passar aqui para no capítulo 3, diz aqui, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Agora aqui, Evangelho de São João, capítulo 5, aqui a partir do versículo, no versículo 25. Em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que ouviram, agora só no versículo 22. O Pai a ninguém julga, mas confiou o Filho todo julgamento, para que todos honrem o Filho como o Pai, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Agora diz aqui: em verdade vos digo, quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Ele não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Agora eu quero ler aqui em Romanos, capítulo 14, que diz aqui: está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, e toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Agora eu quero ler aqui em Apocalipse, capítulo 20, no versículo 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriu-se livros, abriu-se outro livro, que é o da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Agora eu quero ler aqui em 2 Coríntios, capítulo 6, que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, que diz aqui. 2 Coríntios, capítulo 6, diz aqui. Pois ele diz: ouve-te em tempo aceitável e socorri no dia da salvação. Digo-te, agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Então, o que está falando aqui é que nesse momento que nós estamos vivendo, é o momento da graça. A Bíblia diz que que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, e Jesus também está lá em Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vê o Pai, senão por mim. Então o Senhor Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo crê e não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque todos pecaram e destruíram, estão da glória de Deus. Está lá em Romanos, no capítulo 3, versículo 23. E no Romanos capítulo 6, está escrito, que diz assim, que todos pecaram e destruídos estão na glória de Deus. Diz aqui, que o salário do pecado é a morte. Então, que
E a Bíblia diz que todos os pecados, por causa do pecado original. Quando Adão pecou lá no paraíso, no jardim do Éden, o pecado passou a todos. Por isso que todos pecaram. Então, ou seja, ninguém poderia ser salvo por esforço próprio, porque todos são pecadores. E a lei também, a lei ela não salva. Ela serve para condenar. Ela realça os pecados da pessoa, o pecado aproveitando a oportunidade dado por causa da lei. Então ele se tornou se mostrou mais pecaminoso. Então, quer dizer, ele só realça o pecado. Porém, ela aponta para Jesus. E ela também está em vigor ainda, porque ela mostra uma vida de ética e de moral. Então, quer dizer, quando você aceita Jesus, você recebe o Espírito Santo entra na sua vida, aí você passa a conseguir praticar a lei moral. Diz aqui 1 João capítulo 4, diz aqui, nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. Aqui, mais ou menos, aqui, um momento só, que vai falar aqui. Então, assim, a única solução para nós é o Senhor Jesus Cristo. Então, e a salvação é individual. O filho não pode salvar a mãe não pode salvar o filho. É individual. Nós estamos, o Evangelho vem a nós e nós anunciamos o Evangelho. Lá está em Marcos capítulo 6, versículo 15. Ide pelo Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. Então, assim, agora é o momento oportuno, porque é o momento da graça. E a lei, ela continua condenando ainda, e ela vai condenar, até a glorificação, que aí não vai contrair pecado em nós, então não vai poder nos condenar. Mas ela continua condenando, a lei ela não foi abolida. Você pode pegar ver lá em Lucas capítulo 16, que adultério continua sendo adultério, então ela está em vigor. O que foi abolido foi as leis cerimoniais. Por exemplo, comer certos alimentos, a circuncisão foram abolidos. Mas a lei moral, ela continua ainda. A lei mosaica, que é adultério continua adultério, furto ainda continua furto, cobiça, então, quer dizer, é condenado. Então, a lei é santa, então ela vai sempre condenar. Agora, a única maneira de não ser condenado é aceitando ao Jesus como seu único salvador, confessando ele. Então, quando você aceita Jesus, você é justificado. Ou seja, você aceita Jesus, aí os seus pecados são imputados em Jesus, aí a justiça de Deus é imputada em você e por isso você é salvo. Você não é mais condenado porque seus pecados Jesus levou no seu corpo. E você é salvo porque a justiça de Deus foi imputada em você e por isso, como ele cumpriu a lei, você é levado ao céu. Você é justificado. E aí depois lá no céu nós vamos ser glorificados, não vamos ter mais pecado. Agora sim, as pessoas elas têm que reconhecer que elas precisam ser justas para não ser condenadas. Agora, se as pessoas não quiserem confessar agora, elas vão morrer, vão para o Hades, que é o lugar de tormento. Hades é o inferno em grego e também é Sheol em hebraico. E aí elas já estão condenadas. Aí lá no trono branco, elas vão ser ressuscitadas, e ali vão ser abertos os livros, a Bíblia vai estar aberta também, e o livro da vida, mostrando que o nome delas não estão escritos no livro. E ali ela vai confessar Jesus e vai dobrar o seu joelho, como nós lemos aqui. Não foi que nós lemos ali em Romanos capítulo 14? Vou ler novamente. Está escrito, pela minha vida, diz o Senhor, todo joelho se dobrará diante de mim, toda língua confessará a Deus, de modo que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então, se a pessoa não quiser confessar aqui para ser salvo, lá ela vai confessar a Jesus, mas depois ao confessar vai ser lançado no lago de fogo, enxofre, que é o Guiena em hebraico. Então, assim, a oportunidade agora, também li agora aqui, ouve-te em tempo aceitável. Esse ocorreu no dia da salvação. Digo que agora é o tempo aceitável, agora é o dia da salvação. Então agora é o dia aceitável, agora é o dia da salvação. Então, neste momento, a pessoa, enquanto esteja viva, tem chance, é o momento aceitável. Partiu,
Aí vai só confessar ao Jesus, vai dobrar, reconhecer que era o Senhor, e aí vai ser lançado um lago de fogo, que é a segunda morte. Então, assim, por exemplo, pessoas que da história que vão confessar ali, Adolf Hitler vai confessar o Jesus, vai dobrar o joelho e vai confessar Jesus que é o Senhor. O diabo vai dobrar o joelho e vai confessar Jesus. Todos vão confessar. Todos vão confessar. Então, olha aqui, a pessoa que não quer confessar agora, quer andar nos seus pecados, quer dizer, ela vai sofrer o tormento eterno. Então, elas estão rejeitando a graça que poderia salvar, então, trocando a graça por um prazer mundano, e no fim isso vai custar a eternidade, né? E Deus é santo. Então, é a oportunidade que Deus foi enviar do seu Filho Jesus para que ninguém pereça a condição eterna, né? Então, esse é o momento oportuno. Agora, eu quero ler aqui, que vai falar aqui, ó, pois determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que escolheu. Ele disse, deu certeza a todos, estando dentro dos mortos. Então, Deus vai julgar. Está em Atos, capítulo 17, versículo 31. Agora também aqui, pegar novamente aqui, deixa eu só pegar aqui, deixa só. Vou pegar outra parte do trecho da palavra, que eu falo outras coisas também, quer ver? Deixa só. Vai falar aqui, deixa só. Pegar uma parte que vai falar agora aqui, que é muito importante, que a gente tem que saber da importância da confissão, né? Isso aqui, deixa só. Aqui, ó. Mateus 10, 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus 10, 32. Agora, no versículo 33 está escrito assim: mas todo aquele que me negar diante dos homens, eu negarei também diante do meu Pai que está nos céus. Então, Jesus está fazendo um convite para aceitar Ele. Então, como você não aceita Ele, você está negando, você está abrindo as costas para Deus. Então, naquele dia, Ele também não vai mostrar o valor divino para essa pessoa também. Agora, você mostrou muito, mas lá não vai ter valor, lá vai ser só o julgamento. É tipo assim, agora tipo aqui, mais outra parte aqui. Digo que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessar diante dos anjos de Deus. Lucas 12, 8. Agora, pegar aqui também, agora a parte que vai falar da negação, né? Marcos 8, 38. Qualquer que nesta geração adulta e pecadora se lembrar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se lembrar dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Como fala geração adulta, não é só adultério de casais ou de cônjuge. Por exemplo, a esposa trai o marido, tem um relacionamento extraconjugal e adulterou. Ou o marido trai a esposa, tem um relacionamento extraconjugal e adulterou. Isso é adultério também. Mas adultério que fala também é você amar o mundo. Quando você coloca o mundo como no lugar de Deus, é um adultério espiritual. Vou mostrar aqui em Atos, Tiago, capítulo 4, que fala a respeito disso, que quando você ama o mundo, você está adulto, é um adultério espiritual, quer ver? Está aqui, Tiago, capítulo 4, que fala aqui, versículo 4, adúlteros e adúlteras, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou pensais que em vão diz a Escritura, o Espírito que ele fez habitar em nós tem ciúme. Antes, ele nos dá uma graça maior, portanto, diz a Escritura, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, assim, os humildes, o que é? São aqueles que reconheceram que eles são insignificantes, que eles precisam da misericórdia de Deus, que tem a oportunidade, então eles aceitam Jesus, e ele vive uma vida de santificação, lendo a palavra todos os dias, orando, primeiro, ele se lamenta dos pecados, reconhece que ele é pecador, que ele é miserável, segue no sem Jesus, que ele precisa aceitar Jesus para ser salvo, que é o poder que Jesus deu. Aí se lamentou, aceitou, aí ele vai buscar procurar fazer a vontade de Deus, agradar a Deus. E para agradar a Deus, ele vai saber o que Deus exige dele para ele poder viver uma vida que agrada ao Senhor. É você lendo a instrução, você vai ler Provérbios, que é o livro da sabedoria, do entendimento, e conhecimento, não é só conhecimento intelectual, conhecimento assim,
abranger conhecimento. Conhecimento é praticar. Essa é a verdadeira sabedoria. Sabedoria é o testemunho que você exerce aplicando na sua vida aquilo que você aprendeu. Por exemplo, você sabe a palavra de Deus, você tem um conhecimento que não pode adulterar. Então você vai aplicar na sua vida. Você não vai adulterar. Fornicar, você não vai fornicar. Nas bebedeiras. Então você vai aplicar na sua vida, aí você vai agradar a Deus. Então, quer dizer, você é salvo pela graça, você confessa Jesus, aí o Espírito vai unir o seu espírito, aí você já é salvo, aí você vai se esforçar para entrar no reino do céu, se esforçar como? E o Espírito Santo é o Consolador, que ele vai te ajudar. Está escrito lá em Evangelho de São João, se não me engano, no capítulo 14, aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Aí também fala em Romanos capítulo 16, que nós vamos ter aflições neste mundo, porque assim, nós vamos nos tornar inimigos do mundo, né? Porque nós não pertencemos mais ao mundo e nós vamos nos tornar inimigos de Deus, porque não vai ser mais amigo do mundo. Nós éramos, quando nós vivíamos nas bebedeiras, nas farras, nos adultérios, né? Nas prostituições, mas após que aceitamos, nós somos inimigos de Deus. Ou seja, como você aceita Jesus como outro Deus, você comprou uma briga com o diabo, né? Diz aqui, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expõem das sinagogas, de fato, vem a hora em que qualquer que vos matar, pensará estar oferecendo culto a Deus. Isso vos farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Agora que tenho-vos dito, a fim de que, quando chegar a hora, vos lembreis que já vos tinha prevenido, e não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. Olha que aqui, aqui, todavia digo a verdade, convém, agora muito só, que vai falar, muito só, no último versículo, que fala assim, disse essas coisas para que mim tenhais paz, no mundo teria aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. Agora, eu vou continuar aqui, vai falar mais coisas aqui sobre a negação, né? Atos capítulo 3, no entanto, vós negaste o santo e o justo, e pediste que vos desse um assassino, que foi lá os judeus, né? Que falou assim, para soltar Barrabás e crucificar o Senhor Jesus. Agora, segundo Timóteo 12, se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Então você vai perseverar. Está lá em Marcos 13, né? Aquele que permanecer firme até o fim, será salvo. Ou aquele que perseverar até o fim, será salvo. Agora aqui, mais uma vez, segundo Pedro 2:1, mas houve também entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos mestres, os quais introduzirão encobertamente heresias destruidoras, negando até o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo a repetindo a destruição. Então, aqui são as pessoas que negaram Jesus, são pessoas que aceitaram Jesus, teve uma conversão aparente, mas negaram Jesus porque eles saíram e fundaram heresias. O gnosticismo era uma heresia, então saíram do meio deles e foram onde o apóstolo João também fala em suas epístolas, que eles negaram Jesus e fundaram heresias, o gnosticismo, né? Então, assim, por isso que eles negaram, são pessoas que estavam na igreja e viraram as costas e fundaram heresias. Agora aqui também, 1:22, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Agora aqui, é a confissão do pecado. Isso aqui, 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Também eu vou pegar outra parte que fala, também em Provérbios capítulo 28, está falando aqui, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Eles ficaram de toda injustiça, mas é aqui, tá? Porque lá no céu não adianta, eu me arrependo, eu confesso o pecado, eu me arrependo, não. É aqui, enquanto ele lá vai só confessar, mas depois vai ser condenado. Porque aqui, como lá em Evangelho de João capítulo 2, ele está como advogado, lá ele vai estar como juiz. E o juiz, ele apenas dá a sentença, a condenação. E vai estar usando lá e vai ser impossível ser salvo. Porque o tempo oportuno é agora. Agora, continuar aqui, eu li aqui confessar, agora Provérbios capítulo 28, que vai falar aqui, quer ver?
Provérbios capítulo 28, diz aqui, ó, mentiu só, aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançar misericórdia. Provérbios 28, 13. Então, vamos continuar aqui. Exemplos de corrupção pessoal. Balaão. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei sem saber que estava no caminho para te opor a mim. Agora sempre parece mal aos teus olhos voltarei. Acã. Reconheceu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, eis o que fiz. Para Saul. Então disse Saul a Samuel: pequei, violei o mandamento do Senhor e as tuas palavras, temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Respondeu Natã: o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. Agora aqui os discípulos de João Batista. Toda a província da Judéia e os de Jerusalém iam ter com ele, confessando os seus pecados, e eram batizados por ele no Jordão. Ora, Pedro, vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta de mim, eu sou homem pecador. Agora o filho pródigo: eu me levantarei e irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, pegar o exemplo do filho pródigo. O filho pródigo, para quem não sabe, são os filhos de criação. Porque assim, a Bíblia diz assim, que está lá em os filhos de criação, que não são os filhos de Deus, são os filhos de criação. Só que Adão, né, são os filhos de criação. Por que criação? Porque Deus cuida. Assim como Deus dá o alimento para nós que somos filhos de Deus, dá o alimento para os filhos da criação também. Eu vou pegar aqui em Mateus, capítulo 7. Eles não são filhos de Deus, eles são apenas filhos de criação, porque Deus, no sentido de que cuida. O pai verdadeiro não é o que coloca no mundo, o pai verdadeiro é aquele que cuida, que sustenta, que cuida. Então, esse é o pai. Então, por isso que o pai, o nosso Deus, o nosso pai, é pai deles também, no sentido de cuidar deles, que são a criatura deles, que cuida deles. Por isso que é o pai deles nesse sentido, de cuidar. Agora eu vou pegar aqui rapidamente, agora filho de Deus não é, entendeu? Porque o filho de Deus é aquele que obedece, quem não obedece é filho do diabo. Mas é no sentido de filho de Deus, no sentido de criação, que cuida, que deixa faltar, que mesmo assim dá saúde para ele, o mesmo ar que dá para a gente respirar, dá para eles também, o mesmo alimento que dá para a gente, dá para ele também. A mesma saúde que Deus dá para a gente, dá para ele. Do mesmo forma que Deus quis que nós estivéssemos vivos nesse dia, também quis que o ímpio também estivesse vivo nesse dia. Então Deus cuida deles também, não deixa faltar nada para eles, né? Pega aqui Mateus capítulo 5, para dizer que eles também são filhos. Nesse sentido, quer ver? Então, isso aqui é Mateus capítulo 5. Eu vou pegar aqui o lugar aqui, quer ver? Amor aos inimigos. O vídeo que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás a teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vou pegar aqui. Pegar o lugar certo aqui, tá? Que ele faz repousar sobre o sol, sobre os maus também, né? Deixa eu achar aqui direitinho aqui, mostrar para os irmãos. Deixa eu ver aqui o lugar. Acho que esse aqui mesmo, vamos lá. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que sejam filhos do vosso Pai que está nos céus. Ele faz que o seu sol brilhe sobre os maus e bons, e faz chover sobre o justo e injusto. Quer dizer, então, da mesma maneira que a chuva chove na lavoura do filho de Deus, também a chuva vai chover na lavoura do ímpio, que é o filho de criação, né? Então eles são filhos por causa da criação, mas não são filhos de Deus. Filhos de Deus são aqueles que aceitaram Jesus, eles são filhos de Deus, pelo menos, então, que cuida, né? Nesse sentido. Então diz aqui, o filho pródigo, né? Eu me levantarei, irei ter com meu pai, e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Então, esse aqui são os filhos de criação, são os filhos que Deus cuida. Então, assim, então ele vai vir para o pai e vai aceitar Jesus, aí vai se tornar um filho de Deus. Aí vai dar sinal de autoridade, né? O anel nos dedos, o sapato nos pés. E os escravos andavam descalços, o sapato dos pés. Então, uma das vestes de justiça, as vestes de santidade, ele vai santificar ele. Aí vai se tornar um filho de Deus. Porque eu ser de santos, porque eu sou santo. Então, os filhos de Deus são santos. Então, são gerados pela palavra
Então são santificados pela palavra, então são santos. Então por isso são santos, por gerado de Deus são santos. Agora quem não é gerado pela palavra não é filho de Deus. Aí vai aceitar Jesus, aí a palavra de Deus vai gerar nele a santidade, aí você não é filho de Deus. Compreendeu? Então assim, agora mais uma coisa que eu quero falar aqui. Agora assim, agora o juízo final, né? Vai falar do juízo. Eu quero mostrar para os irmãos aqui, isso que é muito sério, né? Muito sério, a gente não pode negligenciar, né? Essa situação, né? Agora que diz aqui, deixa eu só... Então é isso mesmo que eu passar, até não tem muita coisa para passar, mas é mais sobre isso. Que a Bíblia diz lá em Romanos 3,3 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Também lá em 2 Coríntios capítulo 6, que esse é um momento oportuno. Então assim, a pessoa ela precisa cair em si, para entender que ela precisa aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu único Salvador, confessando como seu único Salvador, para poder serem salvos. Porque se ela não quiser confessar aqui em vida, ela vai morrer, vai para o inferno, vai cumprir a primeira parcela do tormento, aí depois vai estar no trono branco, que é após o milênio, e aí ela vai ser condenada, e lá vai confessar, vai dobrar o joelho, vai confessar ao Senhor Jesus, mas vai confessar e vai ser lançada no lago do fogo. Quer dizer, então a pessoa tem que entender que ela é uma pessoa insignificante perante o Senhor e que ela precisa reconhecer que ela é pobre, não segue a Jesus e que esse é o momento oportuno e que ela precisa abandonar o pecado, a natureza, o pecado, que é a cobiça da carne, a cobiça do olho sobre a vida, abandonar o orgulho e se prostrar a Jesus, confessar como isso para poder ser salvo. Se ela não fizer isso, é o que Jesus falou. Agora é o momento oportuno de estar aqui como advogado, mas lá vai estar como juiz. Então, quer dizer, e bem-aventurado aqueles que caem em si, né? Então, a nossa parte é pregar o evangelho para os ímpios, para os pecadores, orar e interceder por isso também, porque, como o apóstolo Paulo diz, que pegar um aqui para fechar, que o apóstolo era perseguidor, mas um dia ele teve um encontro com Jesus, né? Acredito que alguém deve ter orado por ele, vou pegar um Tito para fechar, que fala que ninguém era bom, né? Que ninguém era bom. Não havia nenhum justo sequer, né? Também está lá em Romanos capítulo 3. Pega aqui, então nós fomos salvos pela graça aqui, ó. Que mostrar aqui, diz aqui, outra hora nós também éramos insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, inveja, odiosos, e odiando uns aos outros. Que o apóstolo Paulo, nós éramos assim, igual a eles, né? Não prestávamos, nós não prestávamos, só entristecia o coração de Deus, né? Aqui, ó como nós éramos. Nós éramos insensatos, todos, desobedientes, extraviados, servindo a várias paixões e prazeres, vivendo em malícia, né? E em inveja, odiando uns aos outros. Quando, porém, se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com os homens, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante a lavagem da regeneração e da renovação pelo Espírito Santo, né? Que ele derramou ricamente sobre nós por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por sua graça, sejamos feitos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna, né? Agora que é a palavra que fomos cordeiros, né? Junto com Cristo, nós fomos adotados na família de Deus, né? Então, assim, nós também não éramos insensatos, obedientes, e um dia caímos em si, o Espírito Santo nos convenceu, porque está lá em Romanos também, mas São João, capítulo 10, o Espírito que convenceu do pecado, né? Da iniquidade, pegar realmente aqui, daqui João, capítulo 16, que vai falar aqui, ó. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque ele não crê em mim. Então, o que começou do pecado? Então, esse pecado que não crê é incredulidade. Nós também não críamos, éramos insensatos. Do pecado porque não crê em mim. Da justiça porque vou para o Pai e não me verá mais. Do juízo porque já o príncipe deste mundo está julgado. Então é isso, tá bom, irmãos? Essa é a mensagem que eu iria passar. Que nós possamos continuar testemunhando, evangelizando, com frutos de justiça, com frutos do Espírito, pregando o Evangelho, né? E orando e intercedendo também, né? Para ganhar os pecadores para Jesus, que foi o ir de Jesus, né? Ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo.
Porém, quem não crê será condenado. Tá bom, irmão? Então é isso. Forte abraço. Tenha uma boa tarde.